Cidadão brasileiro, estamos aqui para mais uma videoaula. Né? Achou que era propaganda política, né? Você está cansado de ouvir aí propaganda cidadão brasileiro, tudo mais, e aí você se pergunta, tá, brasileiro eu sou, mas e cidadão? O que é cidadão? Tá, só porque tá me chamando de cidadão, vou votar nesse cara? Tá? A gente vê muito aí em propaganda política, e tá chegando a eleição, quando tá perto da eleição, vê muita gente chamar a população de, você é cidadão brasileiro, precisa cumprir o seu dever de votar, tudo mais, o seu direito de ir até a urna eletrônica, e às vezes a gente fica meio confuso. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é ser cidadão, tá? O que é ser cidadão brasileiro, mais especificamente. Bem, primeiro, tá? O que é cidadania? Cidadania nada mais é, tá, do que ser cidadão de um determinado país, de uma determinada região, tá? Então, para que eu cumpra a minha cidadania, eu preciso ser considerado cidadão de um determinado local, certo? Tá, e o que é ser cidadão, então? Cidadão significa ter direitos e deveres de acordo com as regras legais e morais daquele país, daquela região. Então, o cidadão brasileiro, ele para ser considerado cidadão brasileiro, tá, ele tem direitos e deveres legais e morais, certo? Então, o que são os direitos? Os direitos são as garantias da Constituição Federal. Se você quiser se aprofundar, o nosso direito como cidadão brasileiro está presente no artigo 5, tá? No 5º artigo da Constituição Federal. Lá você pode encontrar todos os nossos direitos, são mais de 70 direitos. Então tem direitos pessoais, tem direitos que são mais sociais, que envolvem a sociedade inteira. Então tem direitos como direito a ter uma vida. O que isso significa? Que ninguém pode te matar. Você tem direito a estar vivo, tá? Tem direito à educação, tem direito a ter uma vida digna. O que isso significa? Que se você tem a sua vida, você não pode viver de maneira indigna. O Estado tem que proporcionar a você uma vida minimamente digna. Então esses são os nossos, alguns exemplos, tá? Dos nossos direitos, certo? São garantias que a Constituição Federal nos dá, ok? Então, são direitos que nós temos a partir do momento que se é cidadão brasileiro, tá? Só que também temos deveres. E o que são esses deveres? São regras a serem cumpridas, tá? De acordo também com os textos da nossa Constituição Federal. Então, por exemplo, nós temos o dever de ir votar, tá? E aí até se confunde, o que é direito, o que é dever? Por isso que eu usei esse exemplo, porque às vezes fala assim, a gente tem o direito ao voto. Sim, é um direito nosso. Por quê? Porque você pode ir e justificar o seu voto. Então, teoricamente, você tem direito a votar, você não é obrigado a votar. O seu dever é comparecer à zona eleitoral. Então, você comparecendo à zona eleitoral, que é o seu dever, você passa a ter direito a votar em algum candidato, a demonstrar a sua opinião, certo? Então, são deveres, são regras que nós precisamos cumprir. Direitos são garantias que a Constituição Federal nos dá. Certo? Só que aí entra o grande detalhe disso tudo. Por quê? Porque no início eu comecei falando que são direitos e deveres legais e morais. Certo? O que isso significa? Que ser direito e dever legal está na Constituição Federal, está de acordo com as leis. Só que e o direito e dever moral que nós temos como cidadão? Nem sempre está na Constituição Federal. Às vezes vem do nosso bom senso, às vezes vem de alguns decretos específicos para determinados momentos, tá? Um exemplo disso é agora, com a pandemia, nós temos o dever de usar máscara. Por que nós temos o dever de usar máscara? Isso não está na Constituição,
tá? Em lugar nenhum que a gente tem o dever de usar máscara, até porque ninguém nunca imaginou que nós passaríamos por essa situação. Só que a situação pede que seja moralmente ali incluído o dever de usar máscara. Então, hoje, para que a gente saia de casa, nós temos o dever moral de usar máscara. Por quê? Porque se a pessoa não estiver utilizando máscara para ir na rua, ela está infringindo o direito que a outra pessoa tem de ter uma vida saudável. Então, se eu estou saindo sem a minha máscara, estou descumprindo o meu dever moral, eu posso passar coronavírus para uma outra pessoa e aí influenciar no direito que ela tem à vida. Então, o dever e o direito moral, tá? São deveres e direitos que nem sempre eles precisam estar na Constituição Federal, mas eles precisam reger o nosso dia a dia como cidadão, certo? E aí tem um outro debate que a gente escuta muito da palavra direito, no que são os direitos humanos. O que são os direitos humanos, tá? Você pode discordar, concordar, nossa discussão, nosso debate não é em cima disso, certo? Concordar e discordar da atuação. Mas os direitos humanos são movimentos que lutam para garantir os direitos que as pessoas têm de acordo com a Constituição Federal, tá? Então, na regra, o direito humano luta para que os seres humanos tenham direitos, tenham respeitados os direitos que estão presentes na Constituição Federal, certo? Então, para a gente finalizar, cidadão brasileiro, ter uma cidadania significa agir como cidadão. Agir como cidadão de um determinado local, país, região, significa ter direitos e deveres. Direitos são garantias presentes na Constituição Federal. Deveres são as regras que nós temos que cumprir de acordo com a legislação daquele país. Os direitos e deveres não são só os legais. Existem os direitos e deveres éticos e morais, que aí passam mais por um bom senso do que única e exclusivamente pelo que manda a lei e a Constituição. Grande abraço para você, cidadão brasileiro. Se cuidem, fiquem em paz. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.